Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. Em uma sessão solene, a Assembleia Legislativa homenageia os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o quadro Vacina Sim e os locais para a aplicação da vacina contra a gripe. 25 anos do Serviço de Transplantes de Órgão no Maranhão, em alusão à campanha Setembro Verde. No quadro Fala Doutor desta semana, principais cuidados que os pais devem ter com a saúde bucal das crianças quanto ao uso de aparelhos ortodônticos. E ainda no estúdio, uma entrevista com o médico Rogério Soares Castro. Ele vai falar sobre cirrose e transplante hepático. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A Assembleia Legislativa homenageou os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A cerimônia, que reuniu autoridades, entidades e representantes da sociedade civil, reforçou a importância da legislação na luta pelos direitos e na valorização da cidadania. A sessão solene homenageou os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146 de 2015. A cerimônia foi proposta pelo deputado estadual Carlos Lula. A gente tem um orgulho do Brasil que é ter uma das melhores relações do mundo a respeito de inclusão. Então a gente tem que celebrar, sim, e mais do que isso, tomar esse marco como uma tentativa de evitar que mudanças, sobretudo de retrocessos, venham a incidir. A gente precisa pensar para o futuro. A deputada estadual Andréa Martins Rezende, que também atua na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, presidiu a solenidade e destacou a importância de celebrar uma década da lei federal. Não é por falta de legislação que os direitos das pessoas com deficiência ainda não estão sendo devidamente obedecidos. É muito mais por uma questão que a gente tem que continuar educando a população, continuar falando sobre isso, para que a gente possa realmente ter a efetividade e conseguir que pessoas com deficiência tenham tratamento igualitário a todos. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff depois de ser aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada no Diário Oficial da União em 7 de julho de 2015. É mais um momento de grande importância para a história da pessoa com deficiência, tendo em vista que a partir de 2015 a lei foi instituída, então foram 15 anos até a lei ser instituída, de articulação, de discussões, com várias mentes e várias mãos trabalhando nessa lei. E aí em 2015 ela foi criada, aí hoje, celebrando os 10 anos, muita coisa aconteceu, muitos avanços aconteceram, mas ainda precisa muito da Lei Brasileira de Inclusão ser efetivada. Representantes de entidades e órgãos públicos que atuam pelos direitos das pessoas com deficiência do Maranhão destacaram a importância da legislação e a luta pela garantia das conquistas alcançadas por meio da lei aprovada em 2015. Uma reflexão que a gente possa estar discutindo uma regulamentação nas leis estaduais, porque tem uma lei estadual, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência Estadual, que também tem, que é uma lei, até se eu não me engano, da deputada Andréa Rezende, e que precisa de várias regulamentações, vários ajustes para que a gente tenha direitos e conquistas mais concretas. Eu sempre digo que a gente ainda tem muitas conquistas a alcançar, mas a gente não pode negar aquilo que já foi efetivamente conquistado, e a Lei Brasileira de Inclusão, sem dúvidas, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma grande vitória da nossa população. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, no Brasil, 7,3% da população, cerca de 14 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. No Maranhão, são cerca de 536 mil pessoas. O levantamento mostra ainda maior incidência entre mulheres e pessoas pretas. É o marco regulatório que garante direitos das pessoas com deficiência, de fato. Então, isso tem todo um contexto que, além de simbólico, né, de que ele possa estar cada vez mais reforçando de que essa lei efetivamente seja cumprida. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim.
Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A Assembleia Legislativa homenageou os 25 anos do Serviço de Transplantes de Órgãos no Maranhão, em alusão à campanha Setembro Verde. A solenidade reuniu autoridades, profissionais da saúde, pacientes e familiares de doadores, no momento de reconhecimento e incentivo à doação de órgãos, um gesto capaz de salvar vidas. Acompanhe. A sessão solene fez uma homenagem aos 25 anos do Serviço de Transplantes de Órgãos no Maranhão, em alusão ao Setembro Verde, campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A cerimônia foi proposta pelo deputado estadual Florencio Neto e contou com a presença também dos deputados Ricardo Arruda, doutora Helena do Ailib e Júlio Mendonça. É um tema, graças a Deus, cada vez mais falado aqui no Maranhão. Inclusive, essa é uma das principais motivações dessa sessão solene, trazer esse tema para o dia a dia do maranhense, para que todos nós possamos falar, debater sobre esse tema, para que seja algo comum às nossas casas, às nossas rodas de conversa, de amigos, de familiares, e fazendo dessa forma um grande apoiamento para que a gente possa crescer ainda mais esse movimento de doação de órgãos no Maranhão. Neste mês, em todo o Brasil, acontece a campanha nacional de conscientização e incentivo à doação de órgãos e tecidos. O coordenador da Central Estadual de Transplantes destacou a importância da solenidade que aponta os serviços de transplantes no Maranhão. O objetivo de hoje, além de celebrar os 25 anos da Central e do transplante no Maranhão, é de sensibilizar parlamentares, a sociedade civil, profissionais de saúde e todos aqueles que podem se engajar nessa causa. Então hoje estão presentes diretores de hospitais transplantadores, gestores de institutos de saúde, profissionais de transplante e familiares também. A superintendente Joyce Lages, do Hospital Universitário Presidente Dutra, o pioneiro na realização de transplantes no Maranhão, ressaltou a sessão solene que destaca a importância da doação de órgãos. É um momento rico, é um momento também de alerta à sociedade, em especial para a doação. Então, que mais pessoas se unam, que mais pessoas, que mais instituições deem a mão nesse propósito. Há 25 anos, o Maranhão realizou o primeiro transplante de rim. Na época, o médico nefrologista Dr. Natalino Salgado estava à frente da iniciativa. Hoje, ele resgata o histórico do serviço de saúde prestado no Estado e tão relevante para a sociedade. Esse trabalho de conscientização e esse encontro aqui é uma iniciativa do IAGO, da Central de Captação, e nós precisamos, nesse trabalho tem que ser coletivo, estar juntos, o Estado, o município e o governo federal. Entendeu? Então, hoje é um dia mais de despertar e estimular a população a esse ato de doação. Pacientes transplantados e familiares de doadores também participaram da cerimônia, destacando a importância do gesto solidário que salva vidas.
O irmão de Janete, por exemplo, Jaino Santos, faleceu neste ano. Ele foi o primeiro doador de coração no Maranhão. A família doou este e outros órgãos atendendo a um desejo de Jaino. Meu irmão falava para a família, falava para os amigos dele, da profissão, nos hospitais que ele trabalhava, né? E inclusive no Macieira, que ele era enfermeiro da UTI coronariana. E lá ele falava, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero doar todos os meus órgãos, ajudar outras pessoas. Roger tem apenas 15 anos e já fez um transplante de córnea graças a um doador de órgãos. A mãe hoje reconhece a importância da doação. Aí fez o transplante, dia 27, ele foi chamado para fazer. Não está 100% porque é agora que está cicatrizando, mas eu creio em Deus que vai estar 100% melhor. No ano passado, a Rede Estadual de Saúde do Maranhão realizou 73 transplantes. Neste ano, até o mês de agosto, já foram 75 procedimentos. Houve aumento de doadores e de transplantes realizados. O Plano de Aceleração de Transplantes da Secretaria de Saúde fez o Maranhão saltar da última posição no ranking nacional de doadores efetivos para a 11ª. Um potencial doador consegue salvar 4 vidas e hoje a gente aproveita esse momento para que a população saiba, consiga falar sobre doação de órgãos com firmeza, com dignidade e dizer que eu sou doador de órgão para a sua família. Então a gente realmente aproveita esse momento, agradece ao deputado Florencio por todo esse reconhecimento e a gente precisa de momentos como esse para realmente validar o processo de doação de órgãos. No quadro Fala Doutor de hoje, você acompanha um bate-papo direto e descomplicado para responder aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quem comanda esse papo é a nossa repórter Milena Dutra. Ela conversa com a ortodontista Adriana Ferreira Abreu e o tema não podia ser mais importante: cuidado com a saúde bucal das crianças que usam aparelhos ortodônticos. Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Mais Saúde. E então a gente conversa agora com a doutora Adriana Abreu, ela que é ortodontista e especialista no atendimento de crianças também aqui em São Luís. A gente vai falar hoje no quadro Fala Doutor sobre um cuidado super importante, que é o cuidado com a saúde bucal da criança, especialmente no que diz respeito ao uso de aparelhos ortodônticos. É assim que chama, né, doutora? Seja muito bem-vinda à TV Assembleia, ao programa Mais Saúde. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre saúde bucal. Qual é a necessidade, a importância de uma atenção com a saúde bucal de quem é bem pequenininho ainda? Bom dia a todos, bom dia Milena, obrigada. Então, atualmente a gente faz o atendimento de crianças, né? Eu sou especialista nessa área de tratamento ortodôntico. Ortodontia mexe com os dentinhos. E a ortopedia, que é o meu xodó, eu mexo com atendimento de crianças na parte ortopédica, que a gente vai fazer uma movimentação óssea enquanto essas crianças estão em crescimento. E aí, quando se fala de saúde bucal, a gente sempre pensa assim, a saúde bucal tem a ver com um dentinho estragado, aquele mau hálitozinho, mas saúde bucal é muito mais complexo do que isso. É uma atenção total com os cuidados com os dentes, né? Especialmente nessa fase de desenvolvimento, né? Exatamente. As mães geralmente procuram por uma necessidade básica como essa, fazer uma limpeza ou ver algum dentinho que está cariado, mas a gente, com esse olhar mais da especialidade, a gente termina orientando o pai desde bem cedo. Então, uma criança ela precisa ser orientada ao exame ortodôntico, que é uma radiografia simples que se pede a partir dos 5 anos de idade. Mas só quando os dentinhos estão tortos ou quando é que é necessário o pai dizer, opa, é hora de ir ao médico? Então, aí a gente observa alguns pontos que são bem importantes, como uma mordida cruzada, um desvio da linha média, né, que é entre um dente e outro, elas não coincidem. Então, tem muitas coisas que a gente observa numa consulta ortodôntica. Tem a consulta odontológica normal, que é para fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma aplicação de flúor, um dente para restaurar um dente. Mas a gente, como ortodontista, a gente tem sempre aquele olhar clínico. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, meu filho, se eu tivesse o olhar que eu tenho hoje como especialista, eu teria atendido ele muito mais cedo. Então, ele já foi um caso mais tardio e aí teve uma série de problemas, como um dente que fica preso dentro do osso, que chama dentes impactados, um dente que fica mal posicionado. Então, uma radiografia simples ela vai me mostrar se esse dente está vindo numa trajetória descendente, que é o correto, ou se ele está fora de posição, para que a gente possa fazer uma intervenção precocemente. Então, é uma consulta ortodôntica preventiva.
Agora sim, doutora Adriana, qual é a idade certa ou a partir de que idade uma criança ela pode usar um aparelho ortodôntico para corrigir o dente? E vai depender muito do problema que a criança tem, né? Que a gente chama de problemas de má oclusão dentária. Geralmente, a partir de 5 anos, quando ela apresenta um problema mais grave, porque depende muito. Se for um problema só dentário, ela corrige com mais facilidade. Agora, se o problema é genético, que aí eu vou ter que mexer muito nas bases ósseas, é um tratamento mais prolongado, é um tratamento que dura um tempinho maior, mas que vale muito a pena investir. É caro esse tratamento, mas é necessário. É verdade. Não é barato, mas é um tratamento que vale muito a pena. Pensando na questão custo-benefício. Por quê? Se você trata uma criança precocemente, um problema que eu estou vendo, eu já estou prevendo que vai dar um problema muito mais grave no futuro, então eu vou estar pagando bem barato em relação a isso. Por quê? A criança ela vai fazer aquela primeiro tratamento de primeira fase e depois ela vai para uma segunda fase de um tratamento que vai ser muito mais simples, entendeu? Essa paciente está vindo agora para mim e ela tem 8 anos de idade, mas pacientes com padrão de face, não sei se vocês conhecem aquela mordida cruzada que é invertida, né, na frente, que os dentes cruzam, a gente trata mais cedo, a partir dos 5 anos de idade. Esse é um dos casos. Aqui a gente usa um aparelho, né, que é coladinho nos dentes, ele é fixado com mini parafusinhos no céu da boca, então já tem grandes tecnologias trabalhando em cima desse aparelho para ajudar essa criança a desenvolver a face, a maxila, que é o osso superior, entendeu? Então, pacientes com um padrão de face, que mordida cruzada, a mandíbula cresce muito. Então, se você não fizer nada nesse ossinho de cima, que é um osso pobre, né, então ela vai ficar com essa mordida cruzada e vai cair numa cirurgia no futuro. Então, a gente faz isso, trata ela antes. Em média, um tratamento desse dura 9 meses. 9 meses de tratamento, a gente expande o osso, a gente aumenta o perímetro do arco para que os dentes que estão lá dentro, escondidinho, eles desçam no arco. E também a gente usa um outro aparelhinho externo, que é chamado de máscara facial. Nesse caso aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí a gente traciona esse ossinho para frente, e aí a gente espera essa mandíbula crescer. Então, um paciente desse vai ficar até os 18 anos, mais ou menos, comigo. A senhora destacou a questão de alguns prejuízos. Quais os possíveis prejuízos à saúde bucal de quem sofre, por exemplo, que não usa aparelho, deveria usar e não está usando, a criança, por exemplo? Existem vários. Em primeiro lugar, são dentes impactados ou inclusos. Né? Como eu te falei, o caso do meu filho. Se eu tivesse o conhecimento científico que eu tenho hoje, eu teria tratado ele muito antes. Então, a gente tem um dente que ficou preso no céu da boca e que foi encaminhado para a cirurgia. Mas eu, como mãe, né, eu não quis, na época, tirar o dentinho dele e o dente desceu. Só que esse dente levou 2 anos para descer. Então, às vezes, os pais eles não compreendem isso. Eles acham que a gente quer deixar o paciente no consultório muito tempo. Mas isso aí foi com o meu filho. E hoje, atualmente, eu estou tracionando o dente dele para o arco. Então, isso já tem 4 anos. E quais são os benefícios de quem faz o tratamento certinho? Um sorriso lindo, né? Vai ficar tudo encaixado, tudo bonitinho, a criança não vai ter prejuízo na mastigação, a criança não vai sofrer o bullying na escola. Eu tenho muitos pacientes que têm um padrão, que é o dentão mais para frente, que sofrem. Então, hoje a gente trabalha com aparelhos que já ajudam essa criança a ter um desenvolvimento. Quando ela chegar numa fase de adolescente, que é a fase que é um pouco mais complicada assim, na escola, e aí ela não vai estar sofrendo, né, dos coleguinhas chamando de dentuço, ou então, né, aqueles outros nomes que eles ficam dando. Entendeu? É isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com a doutora Adriana Abreu, ortodontista, falando sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal da criançada, especialmente quando se trata do uso de aparelhos ortodônticos. E aí esse programa, Mais Saúde, este é o quadro Fala Doutor, e eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, doutora. Nada. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre o primeiro transplante de medula óssea realizado pelo SUS do Maranhão. Uma entrevista com o médico Rogério Soares Castro. É só um instante.
momento histórico para a saúde pública do Maranhão. O primeiro paciente a realizar um transplante de medula óssea pelo SUS do estado recebeu alta médica nesta semana. A saída de seu Isídio do Hospital Universitário foi marcada por muita emoção, comemoração e a certeza de um novo ciclo de vida. A espera pela alta médica do paciente de 63 anos que entrou para a história da saúde pública do Maranhão por ser o primeiro caso de transplante de medula óssea feita pelo SUS no estado mobilizou familiares e muitos funcionários que aguardavam ansiosos a saída dele do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. E emocionado, lá vem seu Isídio, que ficou ainda mais feliz ao ver a recepção calorosa. Agradecer a Deus e os meus filhos e essa equipe médica que cuidou de mim, que foi maravilhoso. E a todo o povo de Maranhão. E meu muito obrigado. Isídio Souza foi diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta as células do sangue. O transplante de medula óssea foi feito no dia 12 de setembro e em menos de 20 dias o paciente recebeu alta. Vai continuar sendo acompanhado, mas já é uma demonstração que o primeiro procedimento foi um sucesso. O avanço na medicina é uma chance para um novo ciclo. Como tradição, é realizado o toque do sino, que representa o fim de um período difícil e o recomeço de uma vida. Eu estou muito feliz com isso. Graças a Deus eu sinto muito feliz. Que eu pensava que não me recuperava mais. Eu fiquei muito maravilhoso e minha família também ficou. E tem fé em Deus que estou curado. Desde o zelador que cuidou da parte da higienização do meu pai até o doutor Mor aqui do hospital. E eu quero dizer que Deus venha abençoar vocês grandemente. O papel que vocês fizeram aqui foi maravilhoso. A equipe médica que fez parte desse momento histórico também expressa felicidade pelo trabalho concluído. Um grande desafio que significa muito para a saúde no estado. Em todo o país, apenas 100 centros realizam esse procedimento e o Hospital Universitário da UFMA já é um deles. O que a gente faz é usar medicações para liberar a medula óssea de dentro do osso e ela circular no sangue do paciente. Então a gente vem com uma máquina que ela reconhece só essa célula especificamente e a gente coleta só essas células e bota numa bolsa. Quando a gente faz isso, a gente faz uma quimioterapia para atacar o câncer do paciente. Só que o problema é esse. A quimioterapia ela não ataca só o câncer, ela ataca algumas células boas, inclusive as células da medula. E aí, o que a gente faz? Depois que essa quimioterapia atacou a medula, a gente devolve a medula para ele. Nesse momento, o paciente passa 2 a 3 semanas completamente sem nenhuma defesa. Ele não pode ficar recebendo visitas de outras pessoas, então a gente tem que ter extremo cuidado. E aí, depois dessas 2 a 3 semanas, acontece a pega, a gente resolve alguns probleminhas menores e o paciente pode ir para casa com toda a segurança. Esse feito traz uma grande oportunidade de mudança no paradigma do tratamento dos pacientes, principalmente pacientes oncohematológicos. Nossos pacientes antes precisavam ir para outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, buscando essa terapêutica. E agora, com essa abertura do serviço aqui no Hospital Universitário, nossos pacientes poderão ter esse tratamento de alta complexidade a tempo necessário de terem seus tratamentos recomendados, né? 2025 está sendo um ano de avanços. A saúde pública do estado também realizou o primeiro transplante de coração e de fígado. Com o fortalecimento da medicina, mais vidas podem ser preservadas. Eu estou me sentindo bem, graças a Deus eu estou me sentindo bem. Em primeiro lugar, eu agradeço meus filhos, a equipe médica que me cuidou de mim e a todo o povo de Maranhão. O uso de suplementos alimentares tem crescido principalmente entre quem busca resultados rápidos na prática de atividades físicas. Mas o excesso pode representar um risco à saúde, se não houver orientação profissional. Na reportagem de hoje, você vai ver os perigos e os cuidados necessários com a suplementação.
Vivemos em um mundo acelerado, com foco no era para ontem. Assim, o nosso comportamento passa a operar em níveis do imediato, do instantâneo e, geralmente, do prazer sem consequência. E aí mora o perigo. Até a prática de atividades físicas, tão importante para a saúde, mas que depende de um certo tempo para apresentar resultados, passa a ser driblada principalmente quando se busca estética corporal de maneira rápida. Aí é comum o uso e abuso dos famosos suplementos alimentares. Esta endocrinologista observa os riscos da suplementação sem indicação médica. O excesso de vitaminas, eles podem levar a sobrecargas renais, hepáticas, intoxicações no organismo. As vitaminas, elas são importantes, né? São nutrientes para o nosso organismo, mas que elas precisam estar em equilíbrio, nem baixas, nem em excesso, porque o excesso também faz mal. Não é porque é vitamina que pode ficar em nível elevado e que isso não vai causar nenhum risco à sua saúde. Nesta loja de suplementos, a variedade de produtos é grande. O ideal é que antes de você fazer o uso de qualquer tipo de suplementação, busque uma orientação médica, de um nutricionista ou então de um nutrólogo, porque é muito comum as pessoas usarem suplemento por indicação de um amigo. E às vezes o que é bom para ele não é bom para você. E foi aqui que encontramos o Vandeilson Rocha. Vocês se lembram dele? É o humorista conhecido como Tiririca do Maranhão. Ele veio comprar Whey Protein e diz que sempre busca informações de profissionais antes de comprar suplementos. Saber se aquele medicamento, se aquele suplemento, se o que você vai estar usando, se vai prejudicar tanto agora quanto para o futuro a sua saúde. Então a gente procura o fundamento tanto nos médicos quanto nos profissionais de academia também. A orientação profissional é importante porque ela irá avaliar suas necessidades nutricionais, recomendar o produto adequado e a dose correta, evitando excessos prejudiciais. Num paciente que não tem, geralmente, problemas de saúde, de absorção, quando ele faz uma boa quantidade, né, uma alimentação adequada desses nutrientes, né, dos macro e dos micronutrientes, muitas vezes não vai precisar suplementar. Mas, às vezes, tem pacientes que não absorvem tão bem e que a gente precisa, sim, lançar mão da suplementação. As principais finalidades dos suplementos alimentares são complementar a dieta com nutrientes visando suprir deficiências nutricionais e apoiar a saúde geral. O nosso Tiririca do Maranhão faz atividades físicas e usa suplementação com orientação médica. Tudo certinho. Assim, em pouco tempo, ficando musculoso como ele está, deve até encarar outro personagem. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o médico gastroenterologista, hepatologista e endoscopista Rogério Soares Castro. Ele vai falar sobre cirrose e transplante hepático. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, doutor Rogério. Obrigado, Ismael. Doutor, o senhor já atua nessas duas áreas aí. O que elas se juntam na medicina e de que forma o senhor trabalha ela em conjunto? Então, a hepatologia é a ciência que estuda as doenças do fígado, né? E nós precisamos utilizar alguns procedimentos médicos, como procedimentos endoscópicos, tratamentos endoscópicos, para o tratamento de complicações da cirrose hepática. Então, há uma complementaridade muito grande entre a hepatologia e a endoscopia. Doutor, a gente vai começar agora primeiramente por essa parte do aparelho digestivo. Quais são as queixas mais comuns das pessoas? Geralmente, eu percebo muita gente reclamando de azia quando come um cuscuz, né, como bom nordestino, ou toma um café num horário que não é muito adequado. O que é mais comum de reclamação quando chega no consultório para o senhor atender? A queixa mais comum realmente é a dispepsia, né? Essa sensação de queimação, ou que nós chamamos de epigastralgia, que é uma dor nessa região epigástrica, e que normalmente isso incomoda após a alimentação, como você bem falou. Às vezes uma fritura, às vezes o café, às vezes o chocolate. Essa normalmente é a maior queixa dos pacientes. Muita gente busca soluções paliativas, como antiácidos, mas o ideal é que se faça um exame mais apurado. Sim. Então, isso muitas vezes pode dificultar o diagnóstico e mascarar a doença. Então, principalmente para os pacientes acima de 40 anos, nós sempre orientamos que procure atendimento médico. E até mesmo para os pacientes mais jovens, uma vez que eles têm algumas outros sinais que nós chamamos de sinais de alerta, por exemplo, perda de peso,
anemia, um sangramento, ele deve procurar o atendimento médico. Doutor, a má alimentação, ela chega a ser um problema para os problemas gastrointestinais e também hepáticos? Então, você tocou num ponto muito importante. A má alimentação é uma grande fonte de queixas gastrointestinais, né? Seja pela dispepsia, como eu falei, né? Que antigamente se chamava de gastrite nervosa, na verdade esse termo não existe, né? O nome técnico é dispepsia, né? É uma criação, né? Que foi difundida por alguns, até inclusive colegas médicos, né? De forma errada, seja por diarreia. Então tem muitos pacientes, por exemplo, com intolerância, alguma intolerância, principalmente intolerância à lactose, que muitas vezes desconhecem a doença e apresentam diarreia, dor abdominal e, na verdade, a queixa é relacionada a derivados lácteos, né? Falando dessa questão da intolerância à lactose, ela é muito comum ainda, doutor? Ela é muito comum. Na verdade, eu acredito que nos últimos 20 anos houve um boom de diagnóstico desse tipo de patologia em relação ao leite, à proteína do leite. Sim. Mas isso é por conta do acesso à informação que ficou maior ou não? Acredito que, assim, são questões que são importantes se levantar. A intolerância à lactose, né, que na verdade acontece por uma deficiência enzimática, né, que é a lactase, ela difere da alergia à proteína do leite. São doenças diferentes, onde a intolerância à lactose realmente é mais comum e acontece justamente devido a essa diminuição da produção ou a não produção dessa enzima. Acontece normalmente na infância e pode acontecer na fase adulta. E o importante é você procurar um especialista para fazer o diagnóstico. A alergia à proteína do leite, ela é muito comum na infância, né? E ela precisa ser diagnosticada porque causa sérios problemas com relação à desnutrição, com relação à hipovitaminose, com relação a processos alérgicos mais graves na criança, principalmente. Doutor, em relação à cirrose, o que é a cirrose? Como que se pode identificar, perceber que o organismo não está legal e pode ser suspeita disso? Perfeito. Então, o que é a cirrose hepática, né? A cirrose hepática é um endurecimento do fígado. Então, vamos supor que o fígado ele seja agredido de alguma forma, um processo inflamatório. Pode ser por álcool, pode ser por vírus, pode ser pela gordura no fígado. Daí, a implicação da dieta desequilibrada, uma dieta com muito carboidrato, levando à formação de gordura hepática. Essa gordura hepática, assim como esses outros fatores, levam a uma inflamação, que é o que nós chamamos de hepatite. Entretanto, Ismael, a hepatite muitas vezes é uma hepatite crônica. Ela não manifesta sintomas inicialmente. Então, o paciente ele não apresenta sintomas de início e a doença vai evoluindo silenciosamente. Aí, chega um momento que o fígado ele começa a mudar a forma dele. Ele começa a ficar todo cheio de nódulos, que são nódulos que nós chamamos de nódulos de regeneração. Isso acontece por uma deposição de colágeno dentro do fígado. Isso acontece por uma necrose, essa inflamação gera morte celular, que nós chamamos de necrose, e ao invés desse tecido regenerar, como as pessoas acham que acontece, na verdade o tecido ele se transforma em uma área de fibrose, cheia de colágeno. Só que essa área ela não é funcional. Então você perde um tecido funcional. Não, é uma área que não funciona. Então o fígado ele tem muitas funções e essa área funcional, ela dá lugar, dá espaço para essa área não funcional, que é a fibrose. E essa fibrose ela vai evoluindo de uma tal forma que ela ocupa grande parte do fígado. Quando isso acontece, o paciente começa a apresentar sintomas. Aí sim, o paciente vai apresentar o que nós chamamos de icterícia, que é aquela cor amarela dos olhos, a colúria, que é aquela urina escura, né? Aquela urina cor de Coca-Cola, meio amarronzada, escura. Muitas vezes o paciente apresenta prurido, que é a coceira no corpo. Apresenta ascite, que é aquele volume abdominal aumentado. A barriga fica um pouco maior. Eles chamam de barriga d'água. Né? E às vezes apresenta um sangramento digestivo, onde entra a endoscopia para você fazer o tratamento, né? E algumas medicações. Então, a cirrose, de uma forma geral, ela é silenciosa, a evolução dela é silenciosa. É devagar, até chegar nesse limite aí. Até chegar a esse ponto, onde aí sim nós vamos tratar as complicações até o transplante hepático. Porque... Quando chega nessa situação, doutor,
tem que fazer transplante? Como é que é? Depende Então, de cada caso? Depende de cada caso. Mas então, o quanto antes identificar, melhor. Quanto antes identificar a cirrose, melhor. Por quê? Porque você trata melhor as complicações. Você passa a ter conhecimento das possíveis complicações do paciente. E tem um detalhe importante. Uma vez que o paciente ele tem a cirrose, e isso é importante para a população, todo paciente cirrótico ele precisa fazer um acompanhamento com o hepatologista. Por quê? Porque em algum momento pode aparecer um nódulo e esse nódulo pode se transformar em um câncer de fígado. Então, todo paciente, a cada 6 meses, ele precisa fazer alguns exames com o hepatologista. Fazer a manutenção, né? Exatamente. Ele precisa fazer um controle das complicações da cirrose. Doutor, em relação ao uso de bebidas alcoólicas, isso é muito prejudicial para o fígado também? Como é que é? Exato. Então, hoje nós temos 2 doenças levando à cirrose com maior gravidade, com maior frequência. Uma é o álcool, que é bem conhecido da gente, né? A gente sabe que há muito tempo se sabe que o álcool causa cirrose, além de causar outras doenças como pancreatite, demência, cardiopatia, mas a cirrose é a mais emblemática, né? Mas nós temos a doença gordurosa, né, não alcoólica, né, que nós chamamos de esteatohepatite não alcoólica, ou doença metabólica gordurosa do fígado. Então, essa doença, muitas vezes... diz que tem gordura no fígado? Exato. O próprio álcool leva a gordura no fígado. Porém, o que nós vemos na prática? Que o paciente, além de ingerir bebida alcoólica, que é péssimo, ele também tem doença metabólica. Como é que eu sei que esse paciente tem doença metabólica? Quando o paciente ele é diabético, ele tem sobrepeso, obesidade, ele é hipertenso, tem dislipidemia, que é o famoso colesterol alto. Então, esse paciente, ele tem tudo para desenvolver essa doença gordurosa, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, né? Doutor, em relação ao transplante, quando que ele é indicado? Esses casos de cirrose, eles são reversíveis? Sim. É possível fazer um tratamento? O ponto de alerta para quem sente algo diferente e perceber lá no início e não chegar nessa fase final? Então, hoje nós temos exames com uma acurácia muito boa para avaliar o grau de fibrose. Lembra que eu falei da fibrose? Sim. Então, a fibrose ele tem uma graduação, né? O paciente inicialmente ele não apresenta hepatite e evolui rapidamente para cirrose. Não, isso é gradual, isso é com o tempo. Silencioso, mas nós temos hoje alguns exames que a gente consegue detectar isso e evitar que esse paciente tenha cirrose. Mas você perguntou no paciente que tem cirrose. Bom, no paciente que tem cirrose, essa cirrose ela não regride. Infelizmente, esse paciente ele vai ter sempre só o tratamento, a cirrose hepática. E aí você vai tratar as complicações e vai tentar evitar que essa doença progrida. Quer dizer, as áreas que não têm cirrose no fígado, elas voltem ao normal. Mas as áreas que já estão comprometidas com cirrose, elas sempre vão ter a cirrose. O que é MELD, doutor? MELD. O MELD é um modelo de predição de mortalidade. Então, o MELD hoje é o critério que nós utilizamos para a alocação do paciente na fila de transplante. Quanto maior o MELD, maior a gravidade do paciente e maior a necessidade desse paciente transplantar. E maior a prioridade também. Maior prioridade. Hoje, as listas de transplante de todo o mundo, no mundo todo, eles são baseados no MELD. Né? Então, ele realmente é o score, que a gente chama, o score de prognóstico, que nós escolhemos para posicionar o paciente na fila. Veja, o paciente que tem MELD mais alto, ele tem mais chance de morrer. Então, é um preditor de mortalidade, por isso ele ganha priorização. Eu acredito que foi o que aconteceu com o Faustão aí, que muita gente faz observações negativas sem conhecer meio o processo de transplante, como é que funciona, através de fofoca de rede social, não acompanha direito como é que é. E aquilo aconteceu por conta da gravidade da situação dele. Não quer dizer que isso tem influência da vida financeira dele nesse processo, que é bem reconhecido internacionalmente pela lisura, pela transparência. Se nosso sistema de transplante brasileiro, ele é reconhecido internacionalmente. O SUS ele é reconhecido internacionalmente, e o transplante também, pela isenção, pela transparência, você falou bem. Então, não há o que se discutir. O que acontece muitas vezes, que as pessoas precisam entender, é que muitas vezes alguns pacientes têm mais acesso a exames pré-operatórios. Então, por exemplo, essa facilidade de você conseguir alguns exames pré-operatórios, que infelizmente há uma demora
na realização desses exames, de muitos exames, isso faz com que às vezes esse paciente não consiga ser listado. Mas não necessariamente acontece algo diferente, nada disso. De extraordinário. A gente se baseia muito na gravidade. Então, se o paciente está mais grave, ele recebe priorização. Tanto que isso é verdade, que os próprios pacientes, eles têm tão transparente que eles têm um acompanhamento em tempo real da situação deles na fila. Então, eles mesmos conseguem olhar no sistema a posição deles na fila. Doutor, qual é o recado que o senhor deixou para quem quer cuidar mais da saúde do fígado e também da saúde digestiva? Eu acho que é importante que a gente sempre procure um médico, né? Eu acho que hoje, com essa difusão, né, das redes sociais, existem muitas pessoas que, infelizmente, não têm o conhecimento, porque não têm o conhecimento técnico, muitas vezes, para dar algumas informações. E acabam passando informações erradas. Então, procure o médico, né? Foi ele que se preparou, estudou para tirar essas dúvidas técnicas, né? Muitas vezes o paciente, ele nos procura justamente vindo, né, de algumas orientações equivocadas, medicamentos equivocados que eles muitas vezes ouviram de alguém na internet, e muitas vezes causando uma doença gástrica grave ou uma doença hepática grave, que é o mais comum. Então, procure o médico, procure o seu médico. Você tem dúvida, procure o gastroenterologista, procure o hepatologista, que ele vai saber direcionar você para o melhor diagnóstico e tratamento. Doutor Rogério, obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Eu que agradeço, Ismael. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana, e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!